Vamos lá. Então, que hora que eu tô? Deixa eu ver. 10. Eu vou para responsabilidade, tá? Porque aqui o trem é mais pesado. Eita lasqueira. Bom, vou ler aqui, tá? E aí a gente explica. Prepare-se, este item vai ser mais longo devido à sua extrema importância. A responsabilidade envolve questões como medo, culpa, que junto com o orgulho e o egoísmo também são chagas da humanidade. A cultura social, vitimada pelo medo, nos faz funcionar muito temendo a culpa e punição, do que devido à consciência e responsabilidade. As pessoas, por seu instinto primitivo, colocam a culpa pelos seus infortúnios nas condições extremas, nas outras pessoas, no destino e acabam criando inércia em sua vida. Desenvolvem mecanismos de defesa de toda a natureza e, quando precisam se defender de praticamente tudo, criam máscaras para se relacionar com o mundo. Nós nos afastamos muito do nosso eu e, assim, de nossa proposta de vida. Muitas pessoas justificam suas falhas dizendo: é meu karma, é meu compromisso espiritual, é culpa dos espíritos inferiores, não é minha. Foi meu nível de consciência. Cada religião tem uma desculpa maravilhosa, né? Acho ótimo isso. Essas pessoas projetam suas imperfeições no que lhes alheia, do que está alheio, e elas não se responsabilizam. É muito mais fácil dizer que o responsável é qualquer outra pessoa, menos você. Assim, você não tem que se mexer para resolver. Porém, com essa atitude, os assuntos ficam eternamente sem solução. Jacques Lacan, o grande psicanalista francês, tem como um dos pontos centrais de sua teoria a responsabilidade. Ele diz que nós somos responsáveis pelo acaso. Nós somos nosso acontecimento, diz Lacan. Sem uma análise mais profunda do ponto de vista de Lacan, muitos podem discordar sobre a questão de sermos responsáveis até pelo que chamamos de acaso. Vamos nos aprofundar então. Primeiramente, não podemos confundir responsável com culpado. Costumo dizer, responsável é quem vai resolver e culpado é quem vai pagar. Temos que ser responsáveis. Imagine que alguém rouba seu carro e, como você não tinha dinheiro para pagar o seguro, a situação fica um pouco mais complicada. Imagine duas situações após o roubo. Você lamenta a perda do carro e diz coisas do tipo: não é justo, porque Deus fez isso comigo, porque eu não fiz o seguro, porque eu não vi o ladrão vindo, a segurança pública está um caos. B. Bom, já aconteceu. O que eu posso fazer agora para conseguir um novo carro? O que posso fazer de diferente para evitar que meu novo carro seja roubado? O que tenho de fazer no período em que vou ficar sem carro? O que está me impedindo de realizar estas ações agora? Percebem a diferença da A para B? Uma é passado e culpa, a outra é futuro e solução. Grava essas duas coisas, tá? Aliás, tem as três palavrinhas chaves, né? Passado, né? Que é sempre olhando para o que aconteceu, para o problema e em coisa ruim. E o ao contrário, que é futuro, nas coisas boas e nas soluções. Gravem essas três aqui, você vai saber sempre se a sua mente está no foco das responsabilidades. Responsabilidade, sempre o teor do discurso vem com solução, futuro e coisas boas. Você percebe que a B, todo o teor da letra B tem solução, tem futuro, tá sempre no futuro o que eu posso fazer para ser diferente, como que eu vou comprar o próximo carro, é sempre futuro, tá? E coisas boas, tá? A A é ao contrário, é todo procurando algum culpado, justificando, colocando a culpa em todo mundo, tá sempre analisando o passado e de uma forma ruim. Perceberam? Então, analisem sempre esse discurso, as histórias que você vai escutar.
tá? E você tem que tirar o paciente aqui da A para B. A pessoa da situação A é aquela que não assume a responsabilidade e, devido à frustração, vai acabar se culpando e entrando em um estado de autossabotagem. Em que posição você acha que irá realmente resolver o problema? Na posição A ou na B? Vamos dividir e classificar 3 aspectos importantes relacionados com nossa responsabilidade para compreender como eles se ligam e seus reais graus de relevância. Volta aqui. Aí, pronto. Aspectos pré-programados. Muitas culturas, livros sagrados que estudei, levam a crer que muito do que nos acontece é porque trata-se de nossa missão, já está pré-programado. A isso dão o nome de destino. Esses contratos não são acessíveis aos nossos níveis de consciência atual e aparentemente não são negociáveis. Ou seja, você não tem nada para fazer diretamente aqui. Apenas se conectar e seguir em frente com sua vida. Tem gente que adora ficar analisando o destino, né? É maravilhoso isso. Ah, não, qual é a minha missão? Isso faz parte da minha missão, e ficar questionando isso. Perda de tempo total. Aspectos devidos a influências externas. São ações do mundo exterior sobre você, seja ela espiritual, psicoenergética ou física. Essas ações sempre existirão e continuarão a existir, pois onde há vida haverá interação. Gente, grava essa frase. Aonde há vida vai existir interação do bem e do mal. Tudo bem? Eu adoro isso. Nossa, isso é o espírito ruim, é o karma, é isso, vai ser a vida inteira assim. Você vai se proteger mais, vai evitar isso, mas você vai ser assim. Você não pode justificar que se a sua vida não está andando, você não entra em ação, porque você sofre alguma coisa, entendeu? Influência de encarnados ou desencarnados. Não interessa. Você vai sofrer essa pressão e acabou. As pessoas vão ter inveja, não vão te apoiar, os espíritos vão te atacar, vai acontecer tudo isso. Você ficar justificando a sua não ação nisso, você não vai andar nunca, porque isso vai acontecer sempre, a todo momento. Então, entre em ação e acabou. Entenderam? Aspectos comportamentais. São derivados de forma de pensar e agir como você e com o outro. Esse é o seu foco. Aqui você deve trabalhar, pois é onde tem influência e capacidade de criar alguma mudança. Desenvolva o autoconhecimento, que é a chave mestra, a sua prioridade neste planeta. Conheça-te a ti mesmo, já disse os gregos, e continua sendo a regra de ouro para o ser humano. A partir dessa divisão, começamos a entender o que é de nossa responsabilidade, o que podemos controlar e o que não é possível controlar. A palavra-chave aqui na responsabilidade, na culpa, é controle. Quando a gente quer controlar algo que não está no controle, na verdade isso não é responsabilidade, você vai cair na culpa, em autossabotagem, tá? E num sistema de defesa maluco. Livrar-nos da culpa e assumir a responsabilidade é uma mudança de posição frente a tudo que nos acontece e que nos aconteceu, e isso é libertador. Quando você sente dor em relação a algo que seu pai lhe fez na infância, e dessa dor é a libertação que você deve conquistar. Quando sente raiva daquilo que seu irmão lhe fez, é disso que você deve se libertar rapidamente. A libertação através do amor e do perdão. Começa quando paramos de culpar as pessoas e assumimos a responsabilidade sobre o que pode ser feito. 3 pontos podem te ajudar a saber se você está na posição da responsabilidade ou da culpa. Reveja seus pensamentos e palavras e observe se eles são sobre coisas boas, sobre o futuro e sobre soluções. Tá aqui. Se o que você pensa e fala só envolve coisas ruins, passados e problemas, você ainda está na posição da culpa. O sentir-se alguém culpado e pecador
não prova que na realidade o esteja. Como sentir-se alguém bem não prova que na realidade esteja bem. Nietzsche. O sentimento ou estado de culpa é sem dúvida nenhuma o responsável pela autossabotagem do ser humano. A civilização foi educada ouvindo que a única forma de acabar com a culpa é recebendo uma punição. Então, quando o ser humano se sente culpado, inconscientemente tende a se punir, o que mais vezes acaba em forma de doença. Com a enfermidade, o sujeito não se sente mais culpado, mas doente, vítima. O sentimento de culpa se expressa a partir daí, como resistência à cura, muito mais difícil de superar. Palavra-chave aqui, esse texto aqui tem muita coisa, eu vou voltar nele, mas marquem isso, tá? Enquanto você estiver sofrendo e mostrando o seu sofrimento, está mostrando que, na verdade, você se sente culpado sobre algo. Quando você se sente culpado sobre algo, você não assumiu a responsabilidade, tá? Marca muito bem isso, porque você vai escutar sempre isso em vários discursos, tá? Porque dói, porque é vítima, porque sofre, e aí você vai escutar toda uma racionalização lógica, de falar, caralho, sofre mesmo, tá? E aí, simplesmente, toda aquela dor passa quando eu assumo a responsabilidade. Falar, tá bom, não me sinto mais culpado, aceito o desejo não realizado e simplesmente vou passando para o futuro. Passado, eu quero rever os desejos não realizados, eu quero ver as faltas, os buracos, né? E aí, quando eu quero rever isso, lembra da terapia que eu dei agora aí? Da chave da terapia? Essa. Eu vou travar ali, tá? A responsabilidade cura tudo. O sentimento responsável pela maioria dos casos de atraso na evolução pessoal também é a culpa. Por isso, devemos voltar nossos olhos para combater esse sentimento cancerígeno e responsável pelo atraso da evolução na Terra. Na culpa, dividimos-nos em duas pessoas: a real, que é quem estamos sendo naquele momento, e a ideal, aquela que esperamos que fôssemos. O eu ideal sempre faz exigências impossíveis e perfeccionistas. Freud diz que a culpa é a frustração pela distância entre o real e o ideal. Ou seja, culpa é a frustração pela distância entre o que nós fomos ou nos tornamos e a imagem de que nós deveríamos ter sido. Muitas vezes, muitas são as formas de culpa. Culpa sobre si mesmo, culpas impostas pelos outros, culpa decorrente de um êxito, culpas que se assumem dos outros. A tendência da maioria das pessoas é deixar os sentimentos de culpa inconscientes, em segundo plano, por causa da dor que trazem. Mas eles se manifestam de várias formas disfarçadas e são fontes de perturbações nas relações pessoais. Ninguém se dá ao trabalho ou tem a lucidez de nos explicar que nem todos os desejos podem ser realizados e que temos que aceitar todos os desfechos com maturidade. O resultado é que a sociedade cria aquele indivíduo mimado, sempre lutando para ver todos os seus desejos realizados. E quando não obtém o êxito em algum, ainda que pequeno, em vez de aceitar serenamente, sente uma grande frustração. Para Freud, a depressão é o luto da alma. Origina-se no senso de culpa decorrente do reconhecimento da própria hostilidade inconsciente e das fantasias agressivas contra os demais, principalmente contra aqueles que se ama. Desencadeia-se também como reação a uma perda real ou imaginária de algo efetivamente importante, que representa amor ou segurança. Nossa, eu falei tudo isso no começo da aula. Por ser um estado progressivo, o depressivo vai arcar com novas crises, aumentando seu grau de autopunição. A verdadeira culpa acontece quando praticamos o mal premeditadamente, de vontade própria e conscientes das consequências. Conhecer a definição sobre a verdadeira culpa, a única culpa real
é muito importante para que você se livre da culpa que não é real, mas apenas um sentimento gerado a partir da frustração pelos seus desejos que não foram realizados. Exemplo prático. Queria dar um outro exemplo. Imagine, se o seu pai está internado com câncer há mais de um ano, e desde o dia em que ele foi internado, você visita todos os dias, e ele sempre diz que sua companhia o faz lutar e tentar viver. Um dia, um único dia em que você está muito cansado, pensa: apenas hoje vou descansar e não vou ao hospital. E justamente neste dia, seu pai vem a falecer. Qual o sentimento fora a dor da própria perda? O sentimento, para as mentes mais imaturas, será a culpa. Por isso, definir o que é culpa e o que é a posição de culpa é muito importante. Seu pai não morreu porque você lhe fez mal premeditadamente, de vontade própria e consciente contra ele. Portanto, a culpa que você está sentindo é gerada pela frustração da perda, não é culpa real. Quando não temos a competência da aceitação desenvolvida, acabamos criando culpa em nós pelas nossas frustrações. Liberte-se deste sentimento falso de culpa e assuma a responsabilidade de sua vida, pensando sempre no que pode ser feito de forma positiva e entrando em ação, pois a vida não muda, nós é que mudamos frente à vida. Chico, olha o Chico aparecendo aí. Nunca se queixe de que sua vida não está tomando o caminho certo se você não assume o controle dela antes. O Chico não tem uma frase parecida? De que nós não mudamos os finais, como que é? Não lembro da frase do Chico, mas ele tem uma frase muito parecida com essa de construirmos, a gente não consegue fazer novos começos, mas a gente consegue construir novos finais, um trem assim, eu vou lembrar a frase dele. Você não pode mudar o novo, você não pode mudar o início, mas pode tentar fazer um final diferente. É uma coisa assim. E é isso, ele estava falando exatamente sobre assumir a responsabilidade e largar o passado. Aqui tem muitos elementos, eu vou fazer, tem bastante, então eu vou começar, o estudo da responsabilidade, a gente vai ter que estudar, entender, a gente vai ter que estudar muito sobre culpa, né? Qual é o contrário da responsabilidade? Primeira coisa que crava isso. Posição de culpa ao contrário da responsabilidade. Se você perceber qualquer sentimento de culpa ou as expressões da culpa, que é autossabotagem, raiva, reparação, eu vou explicar todas elas, fiquem tranquilos, a gente vai se aprofundar em todas elas. Não está na responsabilidade, tá? Então sempre vai ter esse elemento na responsabilidade. Você vai entrar em ação. Não entrar em ação, está na culpa. Entrar em ação, responsabilidade. Futuro, coisas boas, tá? O pensamento tipo, como eu vou solucionar tal coisa? Responsabilidade. Que merda que foi isso? Nossa, mas por que foi isso? Justificativas, análise dos erros, medo, tudo isso está na culpa, não está na responsabilidade, tá? Então, a chave que o próprio Lacan dá é a posição da criança desejada. A gente só sai da posição da criança desejada, eu quero que o outro me deseje, o outro me deseja, eu me torno neurótico, né? Porque eu quero ser o desejo do outro. Eu só saio quando eu assumo a responsabilidade. Tipo, corto a posição da criança desejada e assumo a responsabilidade. Esse é o grande centro do tratamento lacaniano. E a gente vai usar isso nessa matéria aqui, tá? Então a gente vai para o intervalo agora, vai tomar um cafezinho, e a gente vai voltar a falar sobre sequência emocional, do desejo até a culpa, da culpa dos efeitos de ódio, destruição, culpa e reparação, e como isso faz com que a gente não assuma as responsabilidades e, de fato, como assumir essa responsabilidade. Vamos lá? Todo mundo ligando esse vídeo aí, vamos. Eduardo, deixa eu te falar uma coisa, entre culpa e responsabilidade. Há cerca de 4 anos atrás, meu pai ficou no UTI.
né? Ele adoeceu, né? Ficou na UTI cerca de 21 dias. E aquele exemplo foi exatamente o que aconteceu. Só que, como meu pai estava entubado e ele tinha que fazer uma tráqueo por causa do tempo que ele ficou entubado, né? Então, assim, eu sou a única filha que mora em outro estado. Então, o médico queria a assinatura da gente para fazer a tráqueo, né? Então, eu fiquei isenta porque eu não estava lá. E eu só tive uma irmã que não permitiu. Enfim, eu fui ver meu pai de manhã, né? E ele ia fazer a tráqueo à noite. E quando chegou a noite, ninguém quis ir. Aí eu falei, eu vou. Aí fui. Quando eu cheguei lá, meu pai estava já estava morto, né? Porque ele já estava perdendo o líquido e tal. Enfim, no outro dia meu pai faleceu, né? Então, até hoje, ainda ontem, minha irmã, né, tocou nesse assunto, dizendo assim, né, que era fácil para mim porque eu não tinha dito nada, e os outros porque não foram, né? Então, assim, eles se culpam muito pela morte do meu pai. Ela está dizendo, eu me sinto culpado. E assim, eu não sei como é que eu me sinto, porque eu nem fico contra nem a favor, embora eu sabia, né, pelo pouco conhecimento de medicina, né, o meu ex-marido era médico, que ele ia, meu pai não tinha mais jeito, aquilo ali foi só para tentar prolongar, né? Mas assim, é uma situação assim, e minha mãe também, ela culpa muito a gente sobre Não. do meu pai. Aí tem duas culpas aí, que é a culpa ilógica, tá? Que todas as culpas são ilógicas, na verdade, né? Só existe a culpa real e a ilógica. Agora, dentro das ilógicas existem várias classificações, que é a culpa por êxito, culpa imposta, culpa que a gente pega de outra pessoa, tem as várias formas de culpa. Alguém está tentando te impor uma culpa. Ela se sente culpada, tá? A sua irmã, obviamente, se sente culpada porque ela é a personagem dessa história, né? Ela falou, eu que tive que assinar a responsabilidade disso e tal, o pai morreu. Eu não sabe aceitar a perda do pai, então ela tá distribuindo culpa para todo mundo, tipo. Não, ela foi a única que não queria que meu pai fizesse tráqueo, né? Não, Então, assim, ela se sente meus culpada. irmãos assinaram. Aí ela culpa meus irmãos, porque meu pai morreu, porque fez a tráqueo, e minha mãe culpa a gente por ter. Escuta, ela se sente culpada. É o sentimento de culpa, é isso que vocês têm que entender. Ela culpa o outro, quando eu distribuo a culpa para o outro, eu tô me sentindo culpado. E não é uma culpa real, é a culpa imaginária, é a culpa da dor da perda. Entendeu? Eu vou mostrar a sequência emocional agora para vocês, e aí vai ficar claro isso, tipo, mas pô, não, mas o discurso dela é que ela culpa a gente, né? Que ela culpa todo mundo. Sim, ela está distribuindo culpa porque a gente só distribui o que a gente tem. Ela tem a culpa. Entendeu? Daí ela, para acalmar a culpa dela, ela distribui. Aí existem outras pessoas que pegam a culpa e falam, você que me culpou, então eu sou culpado. E aí nada disso é real. Todo mundo sofrendo pela dor da perda, só isso. Ninguém é culpado de nada. Simplesmente ninguém aceitando a dor de perder o pai. Nem a mãe, nem os filhos, ninguém. E o mais interessante é que minha mãe é uma pessoa muito difícil, né? Aí ela culpa mais ainda, porque ela está mais próxima da minha mãe, tem que aguentar. Aí ela diz: olha, tá vendo se o papai estivesse vivo, nada disso estava acontecendo, aí é culpa de vocês. Olha lá, olha o passado. Se ele tivesse vivo, tá falando de passado. Tá falando de um problema. Tá falando de coisa ruim, entendeu? Pode ver que no discurso nunca tem futuro, não tem, como nós vamos resolver isso aqui? Não, se tivesse, se não tivesse, é sempre um pensamento de culpa. Isso é culpa. Você pensar, isso é fala de culpa. Vocês vão começar a acostumar agora a entender as expressões da culpa, como que ela se expressa. Isso é uma expressão de culpa. Batata. Tadinha, ela sofre, cara. Ela sofre, tá lá sofrendo porque ainda não aceitou a perda. Ó, eu vou mostrar. Vocês não tiveram aula de sequência emocional ainda, né? Eu vou mostrar o que é a sequência emocional. Depois a gente vai voltar na parte psicanalítica e vai aprofundar isso aqui, tá? Então vamos lá, ó. Tudo começa com o desejo. Todo mundo chegou aí?
Então, ó, prestar atenção aqui. Agora essa aqui é a explicação fundamental da psicanálise. O Freud formulou essa teoria entre 1910, mas, na verdade, você não encontra isso nos livros do Freud, você encontra, na verdade, isso em vários livros, você não vai encontrar isso assim bonitinho nessa sequência do jeito que eu vou mostrar, tá? Aqui tá um esqueminha já montadinho para vocês entenderem, mas olha, é incontável, se eu não posso dizer, toda a psicologia, todos os autores da psicanálise, todo mundo saiu dessa teoria. Essa é a teoria central de toda a psicanálise que você imaginar, de todos os autores. Então nós estamos falando de uma coisa muito importante, central, para você entender qualquer coisa em psicanálise. Ah, não entendi sequência emocional. Você não entendeu psicanálise. Entenderam? Então, presta atenção aí, cara. Ó, olha para cá, hein? Pergunta o que tu tiver que perguntar. Desejo, vocês tiveram uma aula do desejo, da pulsão, lembra? Então, desejo é uma pulsão, ok? Que tem um objeto, fonte, força, tá? E finalidade. Tudo bem? Lembram disso, né? Lembra ou não lembro, caralho? Tô falando com vocês, não tô falando com a parede. Sim, sim, sim. Desejo de amor, desejo da vida. Pulsão de amor, pulsão de vida. Porra! É arrogante, né? Eu estou na aula, mas eu não estou aqui. Fala aí que eu só tô aqui de ouvinte. Então, vai tomar no cu, porra! Arrogantes! Vem aqui pra aula, caralho. Vem participar, vem falar, vem errar. Ô, inferno. Aula de virtude e tem aluno arrogante. Mas eu quero enfiar o dedo no meu rabo. Vamos lá. Ó, desejo é uma pulsão. Pulsão tem aqueles 4 elementos. Então, se a finalidade de uma pulsão é a satisfação, quando eu realizo um desejo, satisfação. Quando eu não realizo o desejo, eu venho para frustração. Tudo bem? Que é aquele sentimento de fracasso, que é aquele sentimento de baixa, né? Eu tô aqui, desejo, ainda tenho entusiasmo. Frustração tá? É aquela tristeza, aquela percepção de bosta, né? De não realização. Do desejo, a gente vai para um sentimento de ódio. A gente fica puto, tá? De hostilidade. E aí, esse ódio, por isso que a gente sempre fala de amor e ódio, amor e ódio, amor e ódio, porque não existe ódio sem o amor. O que é o amor? É o desejo. Tá? O que é amor? O amor aqui nas virtudes a gente entende que é o estágio dos sentimentos, tá? Mas no popular, o que é amor? É o quando eu desejo aquele alguém, aquela coisa. Nossa, eu amo a minha mulher, ou o meu filho, eu amo. Todos os ganhos secundários que você tem, os desejos que você tem envolvido com aquelas pessoas, com aquelas coisas. Né? O quanto você ganha coisas com aquilo. Tá? Então, do desejo frustrado, eu caio no ódio, eu fico puto. Desse ódio, eu vou colocar o ódio em ação. O ódio é um sentimento, tudo bem? Eu estou em estado de ódio. E aí, quando eu coloco esse ódio em ação, é destruição. Então, destruição é o ódio em ação. Fácil de lembrar, né? Facinho de lembrar. Destruição é onde eu vou começar a destruir objetos. Lá do desejo é uma pulsão, logo ele tem uma força, não tem? Então, imagina de 0 a 10. De 0 a 10, então eu tenho uma força desse desejo 2. Um bem pequenininho, por exemplo. Eu queria agora ir na geladeira e comer aquele bolo do dia seguinte, do dia anterior, da festa. Aí eu vou lá, né, com aquela vontade de comer aquele bolo da festa, e alguém comeu. Um exemplo simples, que todo mundo já deve ter passado por algo parecido. Naquele momento não foi um desejo? Você não cai em, porra, caralho, alguém comeu. Aí você fica puto, entendeu? E aí vai roer unha, vai morder a caneta, você vai entrar e destruir algum objeto. Já viu gente em festa fazendo assim um copinho, assim, ó? Fazendo aqueles copinhos de plástico, cortando copinho? Ele está destruindo aquele objeto. Algo está frustrando ele. Ele queria ser o centro das atenções, ele queria estar falando com alguma pessoa, alguma coisa ele queria que não estava acontecendo. E ele já entra aqui. Frustração, ódio, destruição. Já começa
cortar o copinho todinho, tá? E aí você... Então, tudo isso, roer unha... E aí, estou falando de uma força 1, né? Não, eu posso destruir a casa inteira. Posso. Edu? Edu? Oi, pode falar. Tá me ouvindo? Só É a ouvindo. Flávia. É a Flávia. Só tirar uma dúvida. Essa questão da destruição cabe também ao, por exemplo, uma criança que ela destrói, sabe aquele vocabulário, aquele ditado que a gente sempre escuta, né? Ah, é aquela criança destruidora, que só destrói os brinquedos, Coisa. não pode ter nada, ou etc. Tem a ver com alguma frustração dessa criança? 100%, não é 99%, 100%. Tá? Tanto que a Melanie Klein, que ela começou a estudar as crianças, a coisa que ela mais alertava observem os brinquedos destruídos. Tá? Por quê? Porque aqueles brinquedos têm uma representação de algo que ele está destruindo. Tá? Então, a mamãe faz comida e o papai anda de carro. Ele está lá destruindo o carrinho. Tá, ele está com ódio, está destruindo o pai. O pai está frustrando ele tem desejos pelo pai. O pai não dá atenção, não realiza esses desejos, ele cai na frustração, o ódio destrói. Tá? Por que a criança morde o seio? A criança não morde a teta? Por que a criança morde a teta? Porque ela desejou o seio, desejou a atenção da mãe, a mãe não deu naquela hora, e aí ela entra em frustração, ódio, e quando a mãe pega, ele morde. E aí a Melanie Klein diz exatamente que na cabeça da criança ela destruiu o seio. Entende? Na nossa cabeça também, a gente tá mordendo assim, ó, por exemplo, roer unha. Ó. O que é roer unha? O dedo é fálico, é uma representação paterna. Então, sempre que eu tenho desejos frustrados associados à fase anal, que é paterna, então, por exemplo, a dinheiro, eu estou inseguro com dinheiro. O que eu faço? Toda insegurança, proteção é paterno. Então, toda insegurança, eu não roio unha? Por que na insegurança eu roio unha? Ou fumo? Porque é fálico. O cigarro é fálico, é o pau do pai. Dedo é o pau do pai, é fálico. Então eu coloco o pau do pai na boca e destruo. Por isso que eu gosto de ver o cigarro queimar. Entendeu? Destruição. Eu estou destruindo o pai que não está me protegendo. Entenderam? E no caso da criança, por exemplo, que vê um animalzinho, um filhote, por exemplo, de um cachorro, ela faz carinho, mas também quando tem alguma oportunidade, ela judia. Não, aí nós assim, estamos falando de perversão. Aí é outra teoria. Aí a gente está falando de perversão. Ah, entendi. Tá. É outra, Tá. É só para mim não confundir. É só para mim não confundir. Tá bom. Lá na perversão, a gente vai estudar que vai cair na sequência. Como eu falei, todas as teorias vai cair nela. Por isso que entender sim. Você vai entender. Então, de alguma forma, ela teve um desejo, que ela está frustrada, que ela está no ódio, está destruindo o cachorrinho? Que ela está destruindo uma pessoa? Sim, por exemplo. Automutilação. Automutilação, os adolescentes, jovens que se cortam e se mutilam, da onde vem a automutilação? Tem o desejo por um pai, por uma mãe que o frustra, tá? Que o abandona, ou castra demais, ou que violenta, algum problema com esse pai, com essa mãe. Ele frustra, ódio e a destruição. A destruição é do quê? Do pai e da mãe. Eu quero destruir a minha mãe. Aí vem o superego e diz, você não pode destruir a sua mãe. E é toda aquela energia de destruição, aquela energia libidinal que está indo para destruir a mãe, e o superego fala, você não pode, volta para si mesmo. E aí eu me corto. Entendeu? O superego fala assim, tipo, não pode, volta. E aí, o que eu faço com aquela energia? Eu pego a parte simbólica do meu corpo, então, o lado direito é materno, o lado esquerdo é paterno. Então, a primeira coisa que a gente analisa na automutilação é aonde está o corte? Está do lado direito ou está no esquerdo? Para a gente saber quem ele está matando. Entendeu? Primeira coisa. E se for os dois, por exemplo, se for os dois pulsos? É os dois. Simples assim. Ah, nossa. Simples assim.
Simples assim, tá? Entendi. A automutilação é esse estado de destruição. Só que Obrigada. o superego que volta. Então, por isso que dá para entender quando a gente vai estudar isso lá no crime. A gente vai estudar isso lá no crime. Porque o cara chega mesmo a destruir coisas, objetos, os vândalos. O que é os vândalos? Tá? Então a gente vai entender bem esses caras destruindo todo, mas tudo gira em torno do desejo, perceberam? Então, se tudo gira em torno do desejo, o quanto é poderoso a aceitação do desejo não realizado. Acabou a sequência toda. Entenderam? Cada dia mais vocês vão entender que a coisa mais poderosa que existe é a aceitação e o perdão. Porque eu desisto do desejo. Se eu desisto do desejo, eu não estou na sequência emocional. Entenderam? Uhum. É simples assim. Simples assim, né? Teoricamente é maravilhoso. E tem que lutar por ele, mas não é tão fácil de fazer, tá? Ô, Du, e depois que eu parei de desejar coisas que não estavam no meu controle, como que fala? Minha autoestima melhorou. Claro, tudo vai melhorar. Então, porque aí você foi falando aí, eu fui anotando umas questões aqui. Você sai de tudo isso aqui. Exatamente, tem tudo a ver. E isso causa um bem-estar fenomenal, hein? Claro, porque, ó, pense assim, ó. Eu estou em paz, tranquilo. Olha esse pensamento que eu vou dar agora, hein, caralho. Vocês vão pensar bem no que eu vou falar agora, tá? Eu estou em paz, tranquilo, em plenitude, ó. Isso é ausência de desejo. Com o desejo, eu nunca vou me sentir em paz. Porque o desejo vai te levar à busca ansiosa desse desejo ou à frustração desse desejo, que eu vou cair na frustração, no ódio, na culpa, na sabotagem, tudo isso. Então, sempre que você não estiver pleno, tranquilo, em paz, você está na sequência emocional. Caramba, que massa, hein? Muito bom, muito bom. Exatamente isso, entendeu? Muito Sempre. bom. Quantas vezes eu entro na sequência emocional, professor? Uma média de umas 80 vezes por dia. Elas entram simultaneamente, sim. Você tem aquele desejo gigante, frustrado, que te acompanha toda hora. Por exemplo, como eu gostaria de ser mãe, e a pessoa não tem útero, e ela continua desejando ser mãe. Ela sai da sequência emocional? Não, ela tem uma vida de hostilidade, de destruição, de culpa, entendeu? Ela não sai dali. Por isso que você vai receber essas pessoas no seu consultório exatamente para entender aonde que ela está na sequência emocional, qual foi o desejo frustrado. Nossa, professora, a terapia é resumida assim? Você vai ver que é. Eu aprendi algo que me frustrou em ponto financeiro, que no processo de marketing multinível, aí a pessoa ensinava assim, você tem uma necessidade X, você mira uma meta Y, se você não atingir o Y, você cai no X. Mas isso aí é errado, porque você gera o desejo do Y, você vai se sentir satisfeito com o X, mas você nunca vai estar pleno por causa que você não atingiu o Y. Cara, qualquer coisa do sistema financeiro, corporativo, coisa do sistema, tudo que é sistema, ele é feito para você ficar na sequência. Porque é na sequência que a gente vende, que a gente te domina. Você em plenitude, que é ausência de desejo, você compra um iPhone novo? Não. Você vai estar numa festa? Não. Você está pleno. Então não tem consumo. Não tem dominância. A dominância só se dá na sequência emocional. E o sistema, ele sempre vai te alienar por causa do desejo. Então ele estimula o desejo para você ficar aqui. Então, por exemplo, quer ver um exemplo maravilhoso? Como a gente calcula os produtos, como a gente calcula o marketing. Então, depois da destruição é o quê? A culpa. Tá? Então, toda a culpa que a gente está... Então, culpa tira a lógica da culpa do que eu sou o culpado por causa de alguma coisa. Não. O sentimento de culpa, ele vem do desejo frustrado. Entenderam? Então, sempre que você tiver os desejos frustrados, você vai estar na cadeia e vai ter o sentimento de culpa. E aí vai ter aqueles pensamentos de bosta, de
eu sou inapropriado, eu não sou o bastante, eu não sou bonito o suficiente, eu sou inadequado, eu não tenho competência, eu sou um charlatão, eu sou tudo. Pensamentos sobre seu corpo, sua capacidade, seu intelecto, ninguém me ama. Por quê? Porque você está em culpa, e aí você fica lá. Mas eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Sempre pensando nos seus erros. E aí você vai enaltecer esses erros. Porque depois a gente aprende que todo culpado, a única forma de se livrar da culpa é com punição. E se eu estou no sentimento de culpa, aí eu chego na autossabotagem. Cadê o tração aqui? E é onde eu começo a sabotar tudo. Ou seja, a não dar carinho para quem eu tenho amor, a não dar atenção, a brigar, a não mandar o currículo que precisa, a não visitar cliente, a tratar mal o cliente, tudo. Tudo para dar bosta, você começa a fazer. Com várias racionalizações. Entendeu? Porque é o único jeito, você se pune para matar aquele sentimento de culpa. Mas aquele sentimento de culpa veio do desejo frustrado. Entendeu? Isso é a sequência emocional. E aí, como último estágio da autossabotagem, depois da autossabotagem, ele também, na verdade, é um derivado da culpa, que é a posição da reparação. O que é a reparação? Reparação, não confundam com eu vou reparar a sequência. Não. Eu vou entrar em estado de reparação aos outros. Então é aquela pessoa que não consegue aceitar elogios, aquela pessoa que não consegue aceitar presente, você dá um presente para ela, fica, não precisava. Tipo, nossa, como você tá bonito. E a pessoa fica assim, porque assim, não, pelo amor de Deus, não me agrade. Não me elogie, porque eu não posso, porque eu sou culpado, eu sou devedor. Se eu receber alguma coisa, só vai aumentar minha culpa. Se eu sou um culpado, eu não sou merecedor. Então, aquela pessoa que não fala não para ninguém. Se me dá uma carona ali. Não, só até ali, 300 quilômetros, rapidinho. A pessoa fala, claro que eu dou. Aquela pessoa que não serve fala não. Para nada. E quer agradar todo mundo, sabe? Aquele sentido de ficar agradando todo mundo. Por quê? Porque se sente devedor pela culpa. Então, tanto o estado de reparação quanto o estado de autossabotagem, eles vêm da culpa. Por isso que eu falei, essas são as expressões da culpa. Tudo bem? Então a culpa se expressa em não falar não? Sim. A culpa se expressa em querer agradar? Sim. Você é um ser devedor, você está devendo. Então você tem que ficar reparando tudo com todo mundo a todo momento. Sabe aquela pessoa que não só consegue curtir? Eu vou tirar 10 minutinhos para não trabalhar. Aquele sentimento de culpa, de merda, assim. Por quê? Porque tem um outro sentimento de culpa muito grande, não se vê no direito de relaxar, de se divertir, de curtir. Reparação, então, é se sentir devedor. Sentir devedor. E está sempre pagando a todo momento. Então, eu não posso receber. A autossabotagem, eu tenho que me punir. Eu tenho que receber uma punição. Na reparação, eu tenho que ficar pagando e não posso receber. Esse é o resumo da reparação, tá? Eu tenho que ficar pagando a todo mundo, a todo momento, tudo. O autossabotagem pode ser também o deixar de fazer algo, né? Você deixou de fazer alguma coisa porque se sente culpado. E procrastinação. Eu quero que todos vejam a aula de procrastinação que tem lá no YouTube, que é uma aula que eu dei na PUC. É só procurar lá, procrastinação na PUC. E veja essa aula. Daí você vai ver uma aula mais completa sobre autossabotagem. Tá? Então, a outra aula que eu quero que vocês vejam essa semana é a da culpa no site. Tá? Tem lá no site a aula de culpa. Veja essa aula toda, que é a aula de sequência emocional completa. Veja essas duas aulas, tá? Edu, a Flávia, outra dúvida. Estou vendo aqui, né,
A reparação, ela pode se dar por meio ruim ou a reparação ela sempre vai ser por meio bom? Por exemplo, no caso do suicida, ele desejou, ele se frustrou, ele teve o ódio, o suicídio ele para na destruição ou a reparação para ele na mente dele é se suicidar? Não, ele está na destruição, ele está destruindo. Então aí ele não segue abaixo. Não, ele para, ele tá lá. Entendi. Ele pode chegar até na autossabotagem. Entendi. Tá. Razão. Só para mim, então, recordar aqui, quando você tiver com um cliente, você vai ter que buscar um padrão nele de angústia, dor e sofrimento. Sim. Nessa pegada é onde que você vai achar a culpa que foi causada por um desejo frustrado. É onde que ele vai chegar, pode chegar até na autorreparação, que é isso daí que ele não está aceitando porra nenhuma, o trabalho dele não serve para nada, e a pessoa que ele ama, mas na verdade, tudo então volta. Essa é a pegada, essa é a linha de raciocínio. Desde uma simples padrão que você vai pegar. No padrão, sempre numa simples atitude. Por exemplo, minha mulher já falou 10 vezes para não deixar a toalha na cama, eu deixo. O que eu estou fazendo? Estou me sabotando, quero brigar com ela, porque eu amo ela, ela me dá amor, ela me dá ganho. Então eu tenho que brigar com ela para matar minha culpa. E é nisso que você vai trabalhar o seu cliente para ele não ver dessa forma. Você fala, chama a atenção de outro. Não, porque daí vira comportamental. A gente sempre vai ver isso só como sintoma. Isso para nós não é nada. Isso é só sintoma de gritando assim. Você está na sequência emocional. A nossa busca é sempre descobrir o quê? Não é ficar colocando balde embaixo da goteira. É trocar o telhado. Então é sempre o desejo. Sempre. Qual foi o desejo frustrado? Qual foi o desejo frustrado? Sempre. Porque matou o desejo frustrado, todos os comportamentos de ódio, destruição, da culpa, da autossabotagem, e que é uma caralhada de coisa, né? Um desejo pode gerar quantas autossabotagens? Pode gerar quantas reparações? Pode gerar quantos ódios? Entendeu? Você pode ficar naquele estado gerando milhões de comportamentos. Não adianta falar de comportamento por comportamento. Eu estou enxugando gelo. Eu vou lá no desejo, mato esse desejo, tudo acaba. E é no padrão. É no padrão que você é incisivo. Sempre. O padrão revela o desejo. Entendeu? Entendi. O padrão revela o desejo. Aí o desejo revelado, Aí por isso que eu falei, agora vocês entendem? Eu vou repetir, a coisa mais poderosa que existe é a aceitação e o perdão, porque eu elimino o desejo. E quando eu elimino o desejo, eu saio desta merda toda. Entendeu? Então, voltando no desejo, e aí entendendo agora com mais profundidade a relação da responsabilidade, responsabilidade é futuro, eu vou resolver. Eu vou resolver. Culpado é eu vou pagar a autossabotagem. Agora entendeu porque desejo, a culpa me faz pagar? Então o culpado faz pagar, eu culpo todo mundo, culpo eu mesmo, fico me sabotando, fico em reparação, fico destruindo, fico me sentindo merda. Tudo isso é passado, é problema, é não solução, é orgulho de eu tenho direito, eu não me devia fazer isso, é um orgulho sobre si mesmo. Eu não devia ter errado desse jeito. Tipo, você pode errar sim, tá tudo certo, você pode ser escroto, beleza. E agora? O que você vai fazer agora? A responsabilidade é, o que você vai fazer agora? Qual solução você vai dar? Para de mimimi, o desejo frustrado, aceita. Por isso que o único jeito da gente sair da posição de culpa é indo lá para o desejo e trabalhar a aceitação. Então a aceitação está extremamente ligada com responsabilidade. Então em consultório, quando você não vê uma pessoa em culpa, para trabalhar a responsabilidade, eu estou afirmando, é impossível você trabalhar a responsabilidade se você não trabalhar a aceitação do desejo. Frustrado. Se você não descobrir os desejos frustrados dele, como é que você vai trabalhar a responsabilidade? Ele não vai sair do estado de culpa. Sequência emocional nos prova isso. Se eu não matar o desejo frustrado, ele vai estar em culpa. Como é que eu levo ele para a responsabilidade? É matematicamente impossível. Essa matemática não fecha. É trocando. Foda-se quem ele está falando. Se ele está falando da mãe, da irmã, é o padrão da mensagem que ele está passando. Você tem que ir lá
e achar o desejo frustrado. Achou o desejo frustrado? Então, tá aqui minha frustração. Tá aqui meu abandono, tá aqui o desejo que eu não realizei, tá aqui onde eu fui espancado, tá ali, essa é a sua falta? Lembra, quem gera desejo? A falta. Então eu tenho que achar as faltas. Onde eu fui abandonado, onde eu não fui reconhecido. Vou lá, eu vou achar esses pontos e eu vou aceitar. Eu vou aceitar que meu pai não me reconheceu. Eu vou aceitar que meu pai disputou comigo. Eu vou aceitar que minha mãe me manipulou. Eu vou aceitar que minha mãe era uma escrota. Eu vou aceitar essas coisas. Eu vou aceitar que minha mãe não teve capacidade de me amar como eu merecia. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar isso, vou perdoar e eu não quero mais mudar isso. Não me vejo mais no direito nem de receber, ou ao contrário disso. Acabou. Eu não vou girar mais em torno da falta, não vou gerar mais desejo, logo não estou mais na sequência. E quando eu faço isso, aí eu posso assumir a minha responsabilidade, porque eu saí da posição da criança desejada. Entenderam? Edu? Edu? E para sair da... Ai, nossa, agora eu esqueci a palavra. Mas para matar esse desejo, é trazer para o consciente que isso, né, não aconteceu, que é frustrado, e trabalhar o quê? Dentro de você, ou do cliente, o perdão, repetindo, como você falou, minha mãe não foi essa pessoa legal, meu pai, meu tio, sei lá, meu amigo, meu namorado, enfim. As coisas não aconteceram da maneira que... trazendo isso para o consciente, falando mesmo, verbalizando, que você vai limpando isso de você? Não só isso. Isso é um processo de catarse. Catarse é um processo. Aí eu tenho que trazer o processo de evolução da pessoa. Porque, assim, vocês já entenderam lá o que eu acabei de falar lá de... é uma competência. Se é uma competência, eu posso falar, você tem que aceitar isso. Mas a competência dela em aceitação está desse tamanho. O que eu tenho que fazer? Não adianta eu só falar aquilo. Ela vai trazer a catarse, vai entender e vai, tipo, tá bom, mas a minha capacidade de aceitação é muito baixa. O que você tem que fazer? Aumentar, fazer o desenvolvimento da aceitação. Então, pega a aula de aceitação e trabalha todos aqueles exercícios, até ela aumentar o nível de aceitação. Aumentou o nível de aceitação? Vamos voltar para aquela cena que você tem que aceitar. Sacaram? Por que as terapias são falhas? Porque elas fazem catarse, ou elas trabalham no comportamental. Uma faz catarse, olha, descobri onde você está parado. Descobri qual foi o desejo frustrado, qual foi a falta. Que legal, catarse. Eu ainda sou uma pessoa incapaz para aceitar, meu orgulho ainda é enorme, eu não consigo perdoar. Ou seja, eu vou reagir àquela catarse só como, agora entendeu, eu sei de onde vem. Catarse é só um processo. O que para a psicanálise às vezes era o fim, para a gente é o começo aqui em Virtudes. A gente vai fazer todas as catarses igual a psicanálise faz? Vamos! Mas nós consideramos isso o início. Entenderam? O comportamental vai lá e pega o comportamento e quer mudar o comportamento. Esse é mais viajante ainda. Vamos esquecer tudo isso, tanto o desenvolvimento da pessoa quanto as catarses, e vamos trabalhar, só escutar. Olha, você não sabe falar não, então vamos ensinar a pessoa a falar não. Puta, acho que é a coisa mais retardada que tem já, né? Porque você paga tudo isso, só chega para a pessoa e fala, não, vamos treinar ela. Não, você tem que aprender a falar não. Eu pego só o comportamento final, não sei de onde ele veio, não entendo a sequência emocional e só falo para a pessoa assim, então, você não acha que você está muito submisso às pessoas? Você tem que aprender a falar não. Jura, mesmo? Edu! Dá um tiro na cabeça. Isso não é uma terapia, isso é um crime. Edu, na verdade, assim, cada aula que a gente faz, eu fico pensando que a verdade nem é que só, né, as virtudes, é a gente estar dentro do nosso eu, né, porque todas as reações que a gente faz, não é nós que faz, né, então a gente tem que sempre lembrar, tipo, ter aquela consciência, o que eu sou e o que tipo, a Iana, não é a minha personagem que eu crio durante o dia, fala, reage, esconde, mente. A minha persona, ela é defensiva, ela vai trazer ela é formada pela sequência emocional. Então, eu lá no ódio, na destruição, na autossabotagem, eu vou estar lá tudo se formando persona, para me defender daquilo tudo. O meu eu, não. Então, é sempre essa busca do eu, da individuação. Sim, sempre.
Mas olha, vocês perceberam como sequência emocional é fundamental para se entender? Isso é chave, assim, é central, você vai entender todos os neuroses, você vai entender tudo, cara. Tudo mesmo, garanto. Por isso eu peço mesmo que vocês vejam o vídeo da culpa, que está no site, ele é livre, é só lá entrar e assistir essa aula, tem uma horinha de vídeo, tá? E a outra é da procrastinação lá no YouTube, tudo bem? Assista as duas e crava essa sequência emocional na cabeça. Porque se não entender sequência emocional, não vai entender culpa. Se não entender culpa, não vai entender responsabilidade de Lacan e não vai entender desejo. Então tem que... eu vou ficar lá trabalhando, responsabilidade, vamos ter uma responsabilidade, assumir, entre ação. O behaviorista vai te falar para você entrar em ação. Cara, eu tenho que entender pela não ação. A não ação que eu estou entrando é porque eu estou em estado de culpa. Estado de culpa com desejo frustrado. Se eu não trabalho essa cadeia, não adianta dar só um comportamento. Ele vai fazer por uma semana, por uma transferência idealizadora do terapeuta, porque ele quer o parabéns do terapeuta, ele fala que está melhorando. O terapeuta olha e fala, nossa, está melhorando, que bom. Não, ele só está querendo seu parabéns, ô idiota. Aí o ego do terapeuta, como o cara é egocêntrico, né, como ele é orgulhoso, meu paciente está melhorando muito. Não está melhorando porra nenhuma, ele está numa transferência, o animal. Entendeu? Ele está querendo seu parabéns. Ele está querendo sua aprovação. Não. Ele está mostrando que ele está desenvolvendo. É tudo por orgulho, do orgulho, nada é real. Para. Vai buscar a porra do desejo, vai trabalhar aceitação e perdão, diminuir o orgulho e aumentar as competências de virtudes. Porra, aí sim é real, entenderam? Bom, essa é a diferença da nossa linha terapêutica, né? Essa é a nossa linha terapêutica. Lá a psicanálise clássica vai agir de outra forma, o comportamento vai agir de outra forma, são linhas. Né? A nossa linha entende esta lógica. Certo? Assim fazer. Aí a Anitta dá um charme, ela traz classe, né? Com esse guarda-chuva andando em Nova York, ela traz classe ela traz uma elegância, né? É isso aí, Anitta, tá arrasando. Aí, ó. Isso quer trazer classe pra aula? Muito bem, Anitta, arrasando, filha. Muito bom. Delícia. Certo, gatinhos? Dúvidas todas? Vamos fazer um exercício? Rápido. Alguém falou alguma coisa, mas só saiu. Eu aqui. Não, essa parte aí do como que investiga essa parte do desejo do cliente. Esse é o exercício que vocês vão fazer agora. Eu vou colocar vocês em salas, tá? Em duplas. E vocês, um vai escolher ser o paciente, o outro vai escolher ser o terapeuta. Tudo bem? Edu, eu vou chegar no trabalho agora, mas à noite eu vou voltar, vou fazer esse exercício com a grupo de noite. Faz à noite, tá bom. Beleza, então a hora que você cair numa sala eu te tiro. Coloca eu com o Renato. É o programa que faz automático. Vamos ver eles, o Zoom que joga. Tá bom. Vamos ver. Tá? Então, ó. Entenderam, né? Um é o terapeuta, o outro é o cliente. Tá? Só um detalhe, ó, que eu falo bastante paciente, porque nas leituras técnicas é sempre escrito paciente, a gente acostuma com a linguagem paciente. Por lei, bonitinho, não é paciente. É cliente. Tudo bem? Tá? Não vai me copiar a minha mania de falar paciente. Fala cliente. É cliente. Tudo bem? Paciente, por lei, quer dizer que você é responsável o que acontece com ele depois da sessão, tá? Se você chamou ele de paciente e ele se matou, você é corresponsável, tá bom? Ele se separou da mulher e aconteceu uma merda. Ele é seu paciente, você é responsável o que acontece depois que ele sai do seu consultório. Tudo bem? Cliente não. Ok? E nós, psicanalistas, por lei, é cliente, não é paciente. Certo? Então tá, não acostuma igual eu falo, não, eu falo errado. Tá? Então vamos lá, ó. Um é o cliente, outro é o terapeuta, e vai investigar qual o seu principal desejo, aonde você está parado, qual que é esse desejo frustrado, onde é esse ponto de fixação, e aí é livre, tenta fazer todas as perguntas, se deixa, você paciente, se joga, relaxa a bunda aí, vamos ser humilde, vamos é uma oportunidade
e sair de um monte de merda. Então, fala aquela coisa que mais dói, né? Fala aquela coisa mesmo, aquela maior vergonha, e deixa o outro te conduzir humildemente. Certo? 15 minutos gravado, hein? Edu, mas o cliente vai dizer, a minha frustração é não ter conseguido alcançar esse patamar, essa posição no trabalho. É isso ou é o terapeuta que vai ter que investir? Se vira. Identificar? O exercício Edu! Esse exercício, por isso que é exercício, é. Se vira, vai lá e pergunta, vê se é verdade, vê se o cara tá escondendo, vê se o cara tá tentando manipular, e pergunta daqui, pergunta de lá, e tal. Exercício. Vocês não estão com o paciente ainda de verdade, por isso tem que treinar. Treinar, e treinar em aula, trazer dificuldade para mim poder ir ajudando vocês. Tá? Por isso que agora é um joga mesmo, vai. Tá? Tenha medo, vamos lá, ó. Vai lá, se joga, hein? Vou fazer as salas. Quantos nós somos? 10, então 5 salas. Se joga. Se tiver ímpar, a gente coloca com 3, tá? Daí são 2 terapeutas e um cliente, tá? E aí, falando em tratamento, e aí, gatinhos? Fácil, difícil, médio? Como é que foi? Foi top demais. Ah, tá vendo? O Zoom escutou você viu? Colocou você com o Renato mesmo. Na hora. Mas foi bom. A aula já foi exatamente sobre isso, né? Então, na hora que chegou nesse exercício aí, eu consegui ficar mais aliviado ainda. Ó, o conselho, pode ver que eu não vou perguntar nada específico para vocês, por quê? Porque eu quero que vocês continuem esse exercício na semana. Marcam com o seu coleguinha por mais uma meia horinha de conversa. Vamos entender melhor esse desejo, esse ponto de fixação. Você está parado aqui, a sua maior frustração foi essa, ou não. E aí, no começo da aula, a gente vai iniciar a aula exatamente ajudando a traduzir. Como que você investigou melhor, se as perguntas foram eficientes, né? Se as suas perguntas foram eficazes para essa busca, para essa investigação, se o caminho da sua investigação foi coerente, para me ajudar a ir moldando essa investigação para vocês, tá? Ou seja, vocês estão começando agora, né? Então tem que... Oi. Eu fui seguindo a sua fala lá, desejo, a frustração, o ódio, a destruição. Não, mas a gente não vai entrar nisso agora. Esse vai ser o começo da aula. Não, eu fui seguindo esse parâmetro para poder explicar para o Renato. Eu fui o cliente do Renato. Então, eu fui explicando para ele aonde foi o desejo, por que aconteceu. Então, você tentou controlar a sessão. Se você foi o paciente, quem tem que conduzir é o outro. Então, por isso que eu vou deixar dar mais meia hora, 1 hora, o tempo quanto vocês quiserem na semana, se reúnam, e aí o terapeuta tenta levar de uma conversa bem solta, não perguntas direcionadas assim, sabe? Qual foi a sua maior frustração? Você não dribla o gato, entendeu? Você não avisa o gato assim, ó, eu vou te dar banho. O gato pulou, já foi embora. Sem pensar que o inconsciente é um gato assustado. A gente sempre tem que... Olha, eu não vou te pegar. Eu tenho que contar a historinha para ele, quando eu te peguei. Então, tentem ser uma conversa leve, uma conversa tipo, cara, que legal, sua infância foi assim, foi assado, sua adolescência, e num bate-papo como estivesse conversando numa conversa de bar, uma conversa solta. Mas você sabe que você está tentando conduzir o que você está investigando. Mas não com perguntas frias. Entendeu? Entendi. Então, tentem fazer isso, o outro com uma humildade se joga na mão do outro mesmo. É um ato de que nenhum terapeuta vai se formar terapeuta se não for humilde como paciente. Você não vai entender isso. Você vai estar na posição de defesa e aí você não vai conseguir aprender. Então, continue esse exercício. Semana que vem a gente vai começar a pegar, tipo, que caminho você tomou de investigação, que tipo de perguntas são eficazes para a investigação, que ponto foi, se alguém conseguiu descobrir esse desejo, tá? É o ponto de fixação que as pessoas estão paradas, né? Entenderam toda a sequência, né? Ou seja, eu não vou levar o indivíduo à responsabilidade se eu não tirar ele da culpa, e eu não vou tirar ele da culpa se eu não descobrir esses desejos frustrados, onde ele está parado, tá? Então, é um exercício mais do que importante de treinar isso, porque vocês vão fazer isso muito em consultório. Vocês vão fazer isso todo dia, o dia inteiro em consultório. Certo?
Beijos, minhocas. Fiquem com Deus. Tchau.